Boa noite, povo de Deus, boa noite, Igreja Batista Prudentina. Deus está nos dando mais uma vez a oportunidade de juntos, como igreja, nos apresentarmos diante do Senhor e trazer o nosso louvor, a nossa adoração por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem sido na nossa vida. E nesta noite, neste culto, você é muito bem-vindo aqui a este lugar, a este canal, em nome de Jesus Cristo. E eu quero já desafiar você a colocar aqui no chat os seus motivos de oração. Talvez você tenha motivos de gratidão, talvez você esteja enfrentando aí por momentos de lutas, e esse é o momento em que nós, como povo de Deus, povo do Senhor, estaremos juntos clamando ao Senhor. E desde já quero desafiar também, compartilhe esse link para que mais pessoas daqui a pouco possam ouvir da palavra de Deus e sejam abençoadas, porque você aceitou o desafio de enviar esse link. E não esqueça de dar um joinha, curtir
curtir aí, porque quando você faz isso, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e vai oferecer esse conteúdo para mais pessoas. Eu quero, desde já, que nós possamos fazer uma oração e juntos continuarmos cultuando ao Senhor, que é merecedor de todo louvor e de toda glória. Vamos orar? Deus amado, eu peço em nome de Jesus, para que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Deus, para falar conosco nessa noite. Aceita o nosso louvor e a nossa adoração, Deus. Atenda os motivos que apresentaremos diante do Senhor, ó Pai. Se manifeste de uma forma muito especial na vida de cada pessoa que está conectada, nas famílias que estão conectadas, que o agir do Senhor as alcance de uma forma sobrenatural, é o desejo do nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador. No
Como é bom adorarmos ao Senhor juntos como igreja. Dá saudade, não dá? Quando a gente olha esses bancos aqui, todos vazios, né? Mas a gente crê que Deus há de mudar essa história e logo, logo nós estaremos aqui reunidos como igreja, com toda a segurança sim, mas adorando ao Senhor. Enquanto isso, Deus nos dá o privilégio de adorarmos ao Senhor aqui na internet. Somos gratos ao Senhor por nos proporcionar essa oportunidade. Você já fez o seu pedido de oração? Já teclou aqui no chat, talvez no grupo da igreja? Se não, faça isso agora, nós vamos estar orando daqui a pouco. Nós temos vários motivos de gratidão. A irmã Nalva fez a cirurgia já, né? Irmã Nalva, continuamos orando, clamando por um milagre do Senhor. Poucos dias atrás, nós estivemos orando aqui pelo Moacir, que passou por uma cirurgia também de um câncer, e a esposa mandou uma mensagem ontem dizendo, agradecendo que Deus fez um milagre, que aquele tumor estava localizado num único lugar, e Deus foi glorificado porque os médicos foram surpreendidos, porque o povo de Deus estava orando, nós oramos aqui e Deus tem atendido o nosso clamor pela graça e misericórdia do Senhor. Temos pessoas que estão se recuperando, já voltando com a vida normalmente. Somos gratos ao Senhor pelos pais da Inaim. Olha só, nós oramos e Deus tem dado o privilégio a nós. Continuamos orando pelo Marcos, né, irmão da Mari, que está internado ainda ali, que Deus possa agir de uma maneira muito especial. E os seus pedidos aí que você tem colocado também, né? Pessoas que estão passando por lutas, né? Eu oro também nesse momento de uma forma muito especial pela irmã Rosa, que tem passado por lutas. Irmã Rosa, Deus está presente na sua vida. Eu tenho orado todos os dias pela irmã e eu sei que Deus há de fazer algo de muito especial dentro do teu coração, viu? Essa é a palavra. Irmã Lídia, estamos orando também para que o Senhor continue a abençoá-la. Vamos juntos como povo de Deus fazer essa oração? Deus amado, o Senhor conhece, Deus, o coração do teu povo. O Senhor conhece o mais profundo da nossa alma. Por isso nós estamos aqui como povo de Deus, humildemente clamando para que o Senhor atenda, Deus, o clamor do teu povo. O Senhor conhece cada pedido apresentado diante do Senhor, ó Deus, e nós clamamos para que o Senhor os atenda e que isso sirva de louvor e glória por teu nome, Pai. Motivos de gratidão nós temos, ó Deus, de tanta coisa que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado pela vida do Moacir, pelos pais da Inaim, pelas respostas que estamos tendo, ó Deus. Eu oro, ó Deus, de uma forma muito especial para que o Senhor visite as famílias enlutadas, Deus. Família da Larissa que perdeu a avó, Deus, que o Senhor continue a trazer todo o consolo, ó Deus, vindo dos altos céus na presença do Senhor, ó Pai. Que a recuperação da irmã Nalva seja completa, Deus, e aqueles médicos possam se surpreender, Deus, com tudo aquilo que o Senhor há de fazer dentro desse tratamento, Paizinho. É como igreja do Senhor Jesus que nós oramos na autoridade do nome de Jesus. Amém. É muito gostoso nós nos apresentarmos diante do Senhor crendo que Ele ouve a nossa oração. E é esse mesmo motivo, essa mesma sensação, essa mesma certeza que nos conduz a uma vida de fidelidade ao Senhor. Lá em Malaquias, no capítulo 3, versículo 10, a palavra de Deus diz: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vê se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. É Deus falando com o seu povo. Nós, como igreja, temos experimentado o mover especial de Deus através da sua fidelidade nos seus dízimos e na sua oferta. Eu quero, com um coração grato, apresentar-me diante de cada um de vocês e agradecer pela fidelidade dos irmãos. Deus tem agido no nosso meio, pessoas têm sido cuidadas por causa da fidelidade dos irmãos. E eu quero, ao mesmo tempo, dar uma palavra para você que está passando por batalha na área de emprego, você que está passando por luta na área financeira. Tenha uma conversa com Deus. Esse Deus, Ele é provedor, Ele há de suprir aquilo que você está precisando. Nós, como igreja, nós precisamos crer que o Senhor é fiel e tem cuidado dos seus filhos. E eu quero convidar neste momento o irmão Levi para fazer essa oração de gratidão pela fidelidade do Senhor nas nossas vidas e também
para clamar por esses irmãos, por você que talvez esteja passando por lutas, para que o sobrenatural de Deus aconteça na sua vida. Oremos. Querido Deus, nós te adoramos, Senhor, te louvamos agradecidos pela tua provisão, pelo teu cuidado, pelo teu sustento, pela tua bondade em nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado nesse período tão difícil e tem mantido, ó Deus, nossas famílias, nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esses teus servos que têm participado, ó Pai, do teu reino, contribuindo, ofertando e fazendo, Senhor, cumprir a tua vontade. Querido Deus, nós rogamos ao Senhor por aqueles que enfrentam as dificuldades, ó Deus, no campo financeiro, Senhor, na questão de trabalho, no sustento do seu lar, que por tuas misericórdias, Senhor, o Senhor haja nessas vidas. Que o Senhor proveia, ó Deus, as suas necessidades, para que eles possam passar por este período e em gratidão glorificar o teu nome. Abençoe, ó Deus, a tua obra, abençoe o trabalho da tua igreja, abençoe, Senhor, aqueles que estão passando por enfermidades também, que o seu Santo Espírito, ó Pai, dê o consolo e o conforto a esses corações. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei a glória com meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E esse é o momento de darmos continuidade, à série Deus Provedor. Hoje, de uma forma muito especial, nós vamos nos basear ali em 2 Reis, no capítulo 4, que conta a história da viúva e o azeite. Uma esmola! Por favor, uma esmola! Por favor, por favor!
seu sacrifício vai ter aqui um... Meu Senhor, tenha piedade de mim. Me ajude a pagar essa... Viemos cobrar a dívida do seu marido. Já esperamos tempo demais. Mulher, abra! Viemos cobrar a dívida do seu marido. Pague-a. Toda ela. Meu marido morreu. Eu não tenho nada. O que vai fazer? Por favor. Quantos anos você tem? Não. 13. Será útil na minha plantação. Os 2 serão. 3 dias. E se não pagar tudo, eu levarei seus 2 filhos. Eu voltarei logo. Por que ela está assim desesperada? O que será que essa mulher está querendo? Profeta Eliseu! Me ajudem! Me ajudem! Por Deus, me ajudem! Profeta Eliseu! Profeta Eliseu! Profeta Eliseu! Profeta! Profeta Eliseu! Profeta Eliseu! Olá. Seu servo, meu marido, morreu. Eu sei. O senhor sabe que ele temia a Deus e que era conhecido entre os profetas. Agora, os credores dele estão querendo levar os meus filhos como escravos. O que você tem? Como? O que você tem em casa? Eu não tenho nada. O que você tem? Nada. Somente um pouco de azeite. Isso, traga para mim. Peçam a seus vizinhos todas as vasilhas vazias que tiverem. Juntem o máximo que puderem carregar e tragam aqui. Derramem o azeite nas vasilhas vazias e vão pondo de lado as que ficarem cheias. Tragam o máximo que puderem. Eu preciso de outra vasilha. Rápido! Rápido, preciso de outra vasilha. Não há mais.
Eliseu! Profeta Eliseu! Profeta Eliseu! Profeta Eliseu! Fizemos Eu o que lhe o Senhor digo, mandou. venda o seu azeite e pague suas dívidas. Ainda vai sobrar para você e seus filhos viverem. Obrigada, profeta. Obrigada. Essa é mais uma das histórias de socorro bem presente do Deus provedor, onde nós vemos ali nesse vídeo uma mãe desesperada que havia perdido o marido e não bastasse a dor do luto, existia uma dívida que precisava ser paga e os filhos estavam sendo ameaçados levar como escravos. Dá para imaginar o desespero do coração daquela mãe? Você que é mãe, quando você se coloca num lugar como esse, no lugar dessa mãe, como você se sente depois de vivenciar ali a perda do marido, o luto, viver essa situação? Era comum naqueles dias as pessoas colocarem aquilo que tinham, ou até mesmo os próprios filhos, como uma opção de garantia para uma dívida, às vezes de um empréstimo ou qualquer outra coisa. É quase que nos dias de hoje você fizesse um empréstimo num banco ou você alugasse uma casa e você colocaria os seus filhos como garantia. Caso você não pagasse, os seus filhos seriam levados e eles se tornariam escravos. Olha só o que diz Neemias no capítulo 5, a partir do versículo 4. E ainda havia outros que diziam: tivemos de tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas, apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles. Ainda assim, temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E, de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outro. Era a realidade daquele povo. Além de uma situação de extrema pobreza que eles viviam naquela época, era muito difícil. E o azeite era algo muito valioso. Então aquela mulher, no meio do desespero, ela toma uma decisão. Porque ela não podia pagar as dívidas, ela diz: eu vou atrás do profeta Eliseu. Era mais uma daquelas decisões que uma mãe, quando ela se depara, onde ela não tem o controle daquela situação, ela vai atrás de ajuda. Ela vai atrás de algo que possa solucionar o seu problema. Você que acompanha essa mensagem, quais são as situações da sua vida neste momento que você não tem o controle? Quais são as coisas que estão acontecendo na sua vida e às vezes o que vem dentro do teu coração é o sentimento de insegurança e às vezes de desespero? Você tem alguma situação na sua vida que você esteja vivendo um momento como esse? Se a sua resposta foi sim, Deus está querendo falar algo com você nesta noite. Se a sua resposta foi sim, você está diante de uma oportunidade de experimentar o cuidado do Deus provedor na sua vida. Aquela casa era um lugar de pessoas que conheciam a Deus. O marido que havia falecido, ele era discípulo de Eliseu. Lá em 2 Reis, no capítulo 4, a palavra de Deus vai dizer: certo dia, a mulher de um dos discípulos do profeta foi falar com Eliseu, teu servo.
meu marido morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravo. Aquele marido era discípulo do profeta, ele andava junto com o seu mestre, e aquela viúva, no decorrer da sua vida, presenciou o agir de Deus através da vida do marido. Exemplos foram deixados para a vida dela, para que ela pudesse enfrentar a situação em que ela estava vivendo. Mas ao se deparar com uma situação difícil como aquela, a decisão dela de buscar ajuda no profeta Eliseu, com aquele coração aflito, se dispôs a ir ao encontro daquele profeta. Ela toma a decisão de buscar o auxílio naquela pessoa. Ela via que o profeta Eliseu era uma pessoa temente a Deus e que de alguma forma poderia ajudá-la naquela situação. Mesmo em meio ao desespero, ela acreditou que Deus poderia resolver aquela situação. Ela toma a decisão de se aproximar de pessoas que temem ao Senhor, por isso vai ao encontro do mestre do marido. Homem temente a Deus. Como é na sua vida? Quando você passa por momentos de lutas e de batalhas dentro do teu coração, você busca pessoas tementes ao Senhor para lhe auxiliar nos problemas? Ou será que a sua postura é simplesmente de uma pessoa que às vezes está sofrendo tanto que se torna uma pessoa amarga, que se acha injustiçada pela vida e que a única coisa que consegue ver é a injustiça que vem sobre si? Às vezes, atitudes felinas dentro do coração que não agradam ao Senhor e não abençoam as pessoas. A pergunta em situações como essas que às vezes vem à nossa mente é: por que isso acontece? Ele não temia a Deus? Deus deseja se revelar ao seu povo em toda e qualquer situação. Deus deseja se revelar a você mesmo em momentos de batalhas. Lá em 2 Reis, no capítulo 4, versículo 2, a palavra de Deus diz que Eliseu perguntou-lhes: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Eliseu começa a conversa com aquela mulher, mesmo em meio ao desespero e insegurança que ela estava vivendo, fazendo uma pergunta: o que é que ela tinha? É muito interessante que num primeiro momento ela diz não ter nada. Às vezes, quando nós estamos passando por lutas e batalhas nas nossas vidas, a nossa tendência é que o foco da nossa vida vá para os problemas e nós acabamos nos esquecendo daquilo que Deus já fez por nós. É uma tendência natural do ser humano focar naquilo que é negativo. E nós nos colocamos numa situação de olhar para simplesmente as batalhas que estamos enfrentando e nós não conseguimos olhar além daquilo que Deus está querendo fazer e nos ensinar no meio da batalha. E isso tudo às vezes é misturado com um sentimento de egoísmo, com a sensação de estarmos sendo simplesmente injustiçados ou punidos por algo que fizemos e às vezes ou algo que deixamos de fazer. Como você vê a vida? Você é um discípulo do Senhor Jesus, você é um homem, uma mulher que tem o coração grato a Deus. Você consegue perceber aquilo que o Senhor já fez na sua vida? A gratidão nos aproxima do Deus provedor. Pois quando esse sentimento toma conta do nosso coração, nós temos a certeza, a plena convicção de que o Senhor está presente, de que Ele usará essa situação para glorificar o teu nome. Como você vê o copo? Está vendo a imagem desse copo? Como que você vê? O que você está vendo? Tem pessoas que ao ver um copo desse jeito, a pessoa vai olhar e dizer: esse copo está meio vazio. Agora tem outras pessoas que vão dizer: esse copo está meio cheio. O jeito que você vê a vida vai mostrar o comportamento do teu coração e a dependência que você tem de Deus em qualquer situação. O nosso jeito de encarar a nossa vida vai dizer muito se nós somos otimistas ou pessimistas, mas Deus pode usar a nossa vida de qualquer maneira. A gratidão faz com que o pouco que temos se torne muito aos olhos de Deus. Hoje o Senhor tem perguntado a você: o que você tem? O que você tem?
E talvez o teu coração está da mesma forma como aquela viúva, dizendo, eu não tenho nada. Quando nós começamos a olhar para nós, talvez a sua vida comparada à vida de Bill Gates, você vai olhar e vai dizer, eu não tenho nada. Mas se comparado a muitas pessoas que passam por lutas e desesperos, pessoas dentro da nossa cidade que estão lutando para ter o que comer, pessoas no nosso estado, espalhado pelo Brasil e pelo mundo, pessoas que não têm praticamente nada para que possa se alegrar, pessoas que estão passando por lutas e às vezes o coração dessas pessoas, a única coisa que tem é a plena certeza e confiança de que Deus há de prover. Veja esse vídeo. Senhor Jesus, isto aqui no prato chama-se halat, é meu dialeto, halat. São vermes um pouco grandes, né, com o tamanho do dedo. São vermes que muitas das vezes elas frequentam nas mangueiras. Então, o moçambicano não tem condição de comprar carne, não tem condição de comprar o camarão. Então, as alternativas corretas para a gente são esses vermes aqui, né? São esses vermes aqui, esses vermes. Então, no lugar do camarão, no lugar da lagosta, a gente saboreia este verme, a gente usa para o caril. Muita gente reclama de barriga cheia porque não comprou um carro novo. Muita gente reclama de barriga cheia porque não tem frango no congelador, na geladeira, porque não tem a carne de vaca. Mas a gente com estes vermes, a gente come esses vermes, depois de comer esses vermes, a gente vai na casa do Senhor louvando e glorificando ao nome daquele que vive e reina para sempre, dizendo, obrigado Senhor pela refeição, obrigado Senhor porque tenho o privilégio de comer os vermes, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu tenho visto muita gente que reclama, o Senhor não me abençoou, o Senhor não abriu a porta, mas pelo menos tem um frango, tem um carne, aleluia. Mas a gente com esses vermes, a gente come e vai na casa do Senhor, louvando, exaltando e glorificando ao nome do Rei do Rei, Senhor do Senhor, aquele que vive, aquele que reina, aquele que opera milagre, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que restou Lázaro dentro da sepultura, louvado seja o nome do Senhor, glorifica o Senhor por aquilo que você tem dado na sua mesa, no nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um que está assistindo esse vídeo, em nome de Jesus. Dá para imaginar a situação desse homem de Deus que cuida dos seus filhos lutando dessa forma. Quando nós olhamos situações como essa, nós vemos que aquilo que Deus tem feito pelo teu povo, cuidando de todas as formas, é a maneira que vai fazer com que nós possamos olhar para a situação que nós estamos vivendo com um coração grato ao Senhor por aquilo que Ele tem feito. Quais são os motivos dentro do teu coração que você precisa demonstrar gratidão? Quais são os motivos dentro da sua casa que você precisa mostrar gratidão? Quais são os momentos em que você pode testemunhar gratamente daquilo que Deus tem feito na sua vida? Deus, Ele usa o pouco que temos para se transformar em muito quando nós oferecemos a Ele. Será que a murmuração e às vezes até uma cegueira espiritual tem tomado conta da sua vida, tem influenciado a sua forma de ver o mundo e as circunstâncias que estão ao seu redor? Será que o seu coração é um coração amargo por causa de tudo que tem acontecido com você? Ou mesmo no meio da batalha você consegue perceber e agir com gratidão diante de Deus? Deus deseja transformar o pouco nas nossas vidas para que se torne muito para a glória dele, para a glória do Senhor. A murmuração é um coração amargo que impede o agir da vontade de Deus dentro das nossas vidas, impede de nós experimentarmos as promessas do Senhor e ver essas promessas serem cumpridas na nossa vida. Lembra do povo de Deus que saiu lá do Egito, liderado por Moisés? Aquele povo ficou girando 40 anos e eles não entraram, parte deles não entraram na terra prometida por causa da murmuração. A palavra de Deus diz que o Senhor, falando a Moisés, ele disse:
Eu o perdoei conforme você pediu. No entanto, eu juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar e seus descendentes a herdarão. Da mesma forma que um coração murmurador e uma vida murmuradora impede a bênção de Deus, um coração fiel experimenta aquilo que Deus tem preparado. Esse texto mostra que Caleb e a sua família foram um desses que permaneceram fiel diante de Deus e experimentaram não só o cuidado, mas a bonança do Senhor. Um coração altivo, soberbo, murmurador entristece o coração de Deus, mas um coração temente ao Senhor experimenta as promessas dele na sua vida, na nossa vida. Que tipo de atitude tem o seu coração? Será que aquilo que você está vivendo tem gerado uma atitude de desprezo e de ingratidão para com o seu Deus, impedindo você de enxergar aquilo que Deus já tem feito? Foi isso que aconteceu com aquele povo no deserto. Eles foram incapazes de ver o cuidado que Deus estava tendo com eles nos mínimos detalhes, a proteção que vinha dos altos céus. Enquanto eles estavam ali naquele lugar, durante o dia o Senhor enviou uma nuvem que os protegia do calor. À noite o Senhor enviou uma coluna de fogo que os aquecia no frio do deserto. O deserto é muito frio à noite. Ele mandava o maná e as codornizes diárias para matar a fome daquele povo que ele havia escolhido. Quando eles tinham sede, água jorrava da rocha e mesmo assim eles escolheram uma vida de murmuração, de ingratidão. Você tem um coração grato diante de Deus? Ou será que você tem percebido que o teu coração é mais murmurador? Quando nós, com sinceridade, mesmo o pouco que temos, com sinceridade nós apresentamos diante do Senhor, Ele vai fazer o sobrenatural acontecer. A própria palavra de Deus, ela vai dizer isso. Posso dar alguns exemplos? Moisés, com uma vara, ele tocou o Mar Vermelho e abriu para que o povo pudesse sair do Egito com uma vara, com um cajado. Sansão, com uma queixada, ele vence 1000 homens. Davi, com 3 pedras e uma funda, vence o gigante Golias, que estava aterrorizando o acampamento do povo de Deus. A viúva de Serepta, com um pouco de farinha e azeite na botija, se fartou por dias com aquilo que Deus pôde fazer. Elias, com uma capa, junto do profeta Eliseu, eles atravessaram o rio Jordão. Os discípulos no Novo Testamento, com 5 pães e 3 peixes, alimentam multidões pelo milagre que o Senhor havia feito. Pedro, quando se encontra com um paralítico, ele diz: olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho lhe dou, levanta-te e anda. Deus transforma o pouco que temos para a glória dele, para que o nome dele seja exaltado e pessoas possam ser abençoadas. E a viúva desse texto, da palavra de Deus que nós estamos compartilhando, ela tinha um pouco de azeite que Deus multiplicou e não saldou somente a sua dívida, mas a palavra de Deus vai dizer que ela viveu por muitos dias. A pergunta que eu tenho para você é: o que você tem? O Senhor tem perguntado a você o que você tem. Talvez você ache que tenha muito pouco. O que você tem oferecido às pessoas que chegam perto de você? Será que você tem mostrado esperança com a sua vida ou simplesmente um lado amargo, triste de uma pessoa que está vivendo fora daquilo que Deus tem planejado? Aquela viúva não somente foi em busca de Eliseu, ela acreditou e agiu
para que o milagre acontecesse. Ela não ficou sentada em casa esperando que aqueles potes, aquelas vasilhas e aquela botija se enchessem de azeite. Muito pelo contrário. Ela não fez isso, mas ela buscou agir de uma forma diferente, não se vitimizando, dizendo o mundo é mau. Mas ela entende que algo ela podia fazer. Nós vemos na vida dela atitude. Nós precisamos de atitude nos nossos dias. Nós precisamos de atitude diante de Deus. Aquela viúva recebe uma orientação e ela sai e vai até os vizinhos, envolve os filhos. Ela precisava enfrentar aquela situação e aquele problema de frente e encarar a realidade daquele momento que ela estava vivendo. E talvez eu fique imaginando ela tendo que explicar para alguns vizinhos o porquê que ela tinha que pegar uma vasilha emprestada. Ela teve que bater de porta em porta, às vezes se expor, talvez aos olhos de alguns se humilhar, aos olhos humanos, né? Mas quando o orgulho sai fora da vida de uma pessoa, vai abrir lugar à vontade de Deus. E aí eu e você, nós começamos a experimentar e a se envolver nos planos que Deus tem preparado para a nossa vida. Agora, quando o orgulho prevalece no lugar da vontade de Deus, nós começamos a nos afundar no abismo da angústia e da solidão. E nós começamos a não mais enxergar saída para aquilo que está acontecendo na nossa vida. A palavra de Deus vai dizer que o orgulho precede a queda, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aquela viúva se submeteu ao Senhor, se submeteu àquilo que o profeta havia dito para ela e acreditou que agindo a realidade dela seria outra. Muitas pessoas têm dificuldade de se submeter a conselhos e à orientação de Deus. Como é você? Como o seu coração reage em situações como essa? Será que o seu coração é autossuficiente ou você entende que momentos de luta podem fazer com que Deus use para que o nome dele seja glorificado e você vai entender que tem propósito mesmo em meio à luta? Aquela viúva escolheu um rumo diferente. 2 Reis, no capítulo 4, versículos de 1 a 6, diz assim: Então Eliseu disse, vá pedir emprestada vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. E depois entre em casa com os seus filhos, feche a porta, derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando o que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. E ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela não somente escolhe obedecer naquela situação a orientação que foi dada, mas ela envolve os filhos, ela envolve a família e ela faz com que os filhos tenham a atitude de correr atrás das vasilhas também, das botijas. Aquele momento se tornou uma oportunidade de ensinar os seus filhos o valor da unidade. Unidade é quando juntos nós vamos todos em favor de um único objetivo. Dentro da família isso é fundamental. Isso é fundamental e vital para a vida saudável dentro de uma família, dentro de uma casa que não está dividida. Você já conhece algumas situações, como a dessa viúva, de homens que morrem e as esposas e filhas às vezes não têm ideia de como andam os negócios ou como andam as finanças de dentro de casa, não sabe sequer onde existe a documentação. Nós precisamos ser prudentes diante de Deus, sempre crendo que Deus tem o melhor para a nossa vida, mas nós temos que agir de uma forma em que nós possamos envolver a nossa família dentro da realidade da nossa vida. Tenho uma pergunta para você, esposa. Se o seu marido partisse hoje, como ficaria a situação financeira dentro da sua casa? Você sabe onde está a documentação e tudo que vocês têm? Tem uma outra pergunta para você, marido. Se a sua esposa partisse hoje, como ficaria a situação dentro da sua casa? Dá para imaginar? Você, filho que acompanha essa mensagem, se você perdesse, talvez, seu pai e sua mãe, qual seria a situação? Essa palavra ela serve de alerta para eu e para você,
de que nós precisamos envolver a nossa família na realidade que nós estamos vivendo, seja ela na bonança, seja nas dificuldades, porque isso vai trazer marcas eternas para o coração da nossa família. Nós precisamos experimentar unidade dentro da nossa casa, em todos os níveis. E isso talvez comece em hoje, nós temos a oportunidade de conversar sobre uma situação como essa. Nós estamos vivendo dias maus, mas Deus pode usar esse momento para trazer fortalecimento dentro da nossa casa. Ser fiel ao Senhor implica em nós agirmos de uma forma que vai trazer bênção para a nossa vida, para a nossa família e para as pessoas que estão ao nosso redor, em toda e qualquer situação. Aquela viúva e os 2 filhos começam a fazer o que era possível, para que o impossível acontecesse. Eu fico imaginando aquela situação. O marido havia morrido e ela ficou com as dívidas. Talvez tiveram que fazer ajustes financeiros dentro do gastos, né? E vivendo aquela situação ali muito de insegurança. E de repente ela envolve os filhos na atitude que mudaria a história da família. Aquela mãe começa a trazer marcas eternas no coração daqueles filhos e uma experiência do milagre do Deus provedor dentro da família. Por isso que eu e você nós temos que perseverar em busca da vontade de Deus para a nossa casa. Nós temos que lutar e perseverar crendo que Deus pode agir e fazer o milagre dentro da nossa história, mesmo com o pouco que temos. Versículo 3, a palavra de Deus vai dizer que quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. E ela respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhe disse, vá, venda o azeite, pague as suas dívidas e você e seus filhos ainda poderão viver com o que sobrar. Deus não somente proveu aquilo que ela precisava, o Senhor foi além, dizendo que ela poderia viver um pouco mais de tempo com aquilo que fora lucrado. Vá, venda o azeite, pague suas dívidas e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Deus age generosamente quando o nosso coração é obediente e nós buscamos a unidade dentro da nossa vida. Eu fico imaginando, depois de tudo aquilo, aquela viúva voltando com os seus filhos para casa, conversando a respeito do que tinha acontecido, testemunhando para aqueles vizinhos que haviam emprestado as vasilhas e exultantes, eles contando que haviam presenciado um mover especial de Deus e o cuidado de Deus dentro da casa deles. É isso que Deus faz quando nós nos colocamos, quando o nosso coração está aberto a pedir ajuda, quando o nosso coração está grato, Deus age de uma maneira muito especial. Qual é o milagre que você precisa ver na sua vida? Qual é o milagre que você precisa presenciar dentro da sua família? Que tipo de coração é o seu? O que Deus tem revelado a você dentro do mais profundo da tua alma nessa noite? Quais coisas têm feito o seu coração se entristecer e talvez murmurar? Diante de um desafio como esse, o Senhor está dizendo que existe esperança para aquilo que você está vivendo. E Ele faz uma pergunta: o que você tem? Seu coração tem experimentado gratidão? Ou talvez o que você tem percebido é que a revolta e o sentimento de um coração amargo e murmurador tem tomado conta da sua vida? Talvez você tenha percebido que está simplesmente parado, esperando a botija se encher de azeite. E Deus está dando orientações de atitudes que você precisa tomar para que o milagre de Deus aconteça dentro da sua vida. Quais são os toques do Espírito Santo de Deus dentro do seu coração? Você aceita o desafio de uma mudança de vida e talvez a mudança vai implicar em você parar de murmurar e ter um coração grato diante de Deus. Agora talvez o desafio de Deus para a sua vida é que você precisa fazer a sua parte. Você precisa fazer algo que Deus tem lhe pedido.
E mesmo vivendo a turbulência da situação que você está vivendo, Deus deseja que você saia do lugar que você está e tenha atitude para que o agir de Deus possa acontecer na sua vida e na sua história. Talvez o toque do Espírito Santo de Deus no seu coração é que você precisa viver unidade dentro da sua família. E essa semana vai ser tempo de vocês conversarem sobre tudo que Deus está fazendo, como andam as finanças dentro de casa, quais são as dívidas que vocês têm, quais os investimentos, quais os sonhos e como família vocês experimentarem um tempo de unidade, compartilhando e juntos vocês agirem para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida e o milagre do Senhor aconteça. Agora, talvez o toque do Espírito Santo de Deus é que você precisa ter um coração obediente e buscar ajuda em homens e mulheres de Deus que possam lhe auxiliar no momento em que você está vivendo. O desejo do meu coração é que o exemplo dessa viúva possa impactar a sua vida, a vida da sua família, e nós possamos ser pessoas prudentes sim diante de Deus, mas com um coração temente, para que o sobrenatural de Deus, do Senhor, aconteça na nossa vida. Que Deus abençoe você. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai? Porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz? Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar. Só nele a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus.
podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vês pra onde vais, esse é o momento em que nós vamos orar com gratidão a Deus. Deus falou ao seu coração nessa noite, Deus desafiou você, Deus confrontou você com essa mensagem. O desejo do meu coração é que tudo isso possa ser usado para que você cresça ainda mais na presença de Deus, percebendo o cuidado e o agir do Senhor na sua vida. Você acha que dá para compartilhar esse link com mais pessoas para serem abençoadas? Faça isso e você vai ser instrumento de Deus para abençoar essas pessoas. Vamos terminar orando. Que o amor de Deus, Pai, o nosso Senhor, Criador do céu e da terra, que a graça do Senhor Jesus que alcançou os nossos corações e que as consolações do Espírito Santo de Deus envolva cada um dos seus filhos que estão participando deste culto e por aqueles que estão espalhados pela face da terra, hoje e sempre. Amém, Senhor. Quando Cristo